Olá, aqui é o professor Edgar, continuando com o treinamento em simulador virtual. Nesta videoaula vamos fazer ensaios com amplificador operacional operando como não inversor. Vamos fazer uma análise do ganho, relação de fase entre sinais de entrada e saída. Através de uma pequena modificação, vamos convertê-lo em um buffer, também conhecido como seguidor de tensão. E vamos fazer a análise do ganho desse seguidor de tensão. Circuito básico de um amplificador operacional não inversor é esse aqui. A única diferença em relação ao inversor é que agora o sinal é aplicado na entrada não inversora. A relação entre R2 e R1 me proporciona o chamado ganho teórico. Se eu estou aplicando um sinal na entrada não inversora, deduz-se que não há defasagem entre sinal de entrada e saída. E esse ganho teórico aqui, ele é calculado da mesma forma quando eu analisei na videoaula anterior um amplificador operacional inversor. A única diferença é que aqui eu vou acrescentar mais um. Então, o ganho teórico seria R2 sobre R1 mais 1. Só essa diferença. Relacionando VS com VIN, eu tenho o ganho medido. Vamos simular e vamos analisar. Estou aplicando aqui 1 volt de pico a pico na entrada. A relação aqui é 10, somando com 1, então o ganho teórico é 11. Se eu estou aplicando 1 volt de pico a pico na entrada, na saída eu vou ter algo em torno de 11 volts de pico a pico. Vamos fazer a simulação. Está aqui, sinal de saída em azul, sinal de entrada em vermelho. Uma observação importante é que não há defasagem entre sinal de entrada e saída. Eles estão em fase. Vamos medir o sinal de saída. Devemos encontrar algo em torno de 11 volts de pico a pico. (10.907). Então, praticamente 11 volts de pico a pico na saída. Eu vou alterar esse resistor aqui para 5K. (5 dividido por 1, 5 mais 1, 6. Então, eu tenho um ganho teórico aqui de 6. Logo, saída aqui, eu terei algo em torno de 6 volts de pico a pico. Vamos dar uma simulada e vamos medir. Temos aqui 5.968, ou seja, muito próximo de 6 volts. Então, temos aqui 6 volts de pico a pico. A exemplo do que acontece no amplificador operacional inversor, eu tenho limitações também em relação à frequência aplicada na entrada. Por exemplo, vamos aplicar 50 kHz aqui na entrada. Vou colocar aqui, voltar esse resistor aqui de 10K. E a hora que eu simular, e no momento que eu simular, eu vou observar o quê? Como no caso anterior, na videoaula anterior, em que eu fiz a simulação igual no amplificador inversor. Eu vou ter uma queda de ganho e uma distorção de sinal. Vamos lá. Está aqui, ó. O ganho caiu bastante. E aqui eu tenho sinal distorcido.
Então, conclui-se que a única diferença que existe entre o circuito da videoaula anterior e este aqui está em que o sinal entrada-saída, os sinais entrada e saída não estão defasados e, em relação ao ganho teórico, é só acrescentar mais um. Eu vou fazer uma pequena modificação e vou converter esse circuito aqui num buffer. Mas antes vamos ver o que é um buffer. Temos aqui um amplificador operacional seguidor de tensão ou buffer. Qual é a modificação que foi feita? Simplesmente o resistor de 10K, o R2, foi removido e colocado um curto entre entrada e saída. Aplicando a fórmula, o que nós temos aqui? R2 sobre R1. O R2 é 0. 0 dividido por 1K vai dar 0. 0 mais 1 dá 1. Então, esse ganho aqui é unitário. Se eu aplicar aqui 1 volt na entrada, eu vou ter 1 volt na saída. Levando-se em consideração que um amplificador operacional ideal deve ter uma impedância de entrada muito alta e uma impedância de saída muito baixa, então o buffer, esse seguidor de tensão, ele é muito utilizado para casamento de impedâncias ou acoplamento entre circuitos. Vamos fazer o ensaio e vamos ver como é que ele se comporta. Então, eu vou fazer agora o seguinte. Então, tem aqui 1K aplicado na entrada, 500 mV de pico a pico. Vou modificar aqui. Vou tirar esse resistor e colocar um curto entre entrada e saída. Vou converter isso aqui em um buffer. Ganho unitário agora é 1. Se eu aplicar um sinal de 1 volt aqui, eu vou ter 1 volt na saída. Então, eu estou aplicando aqui 1 volt de pico a pico. Vou ter que ter na saída aqui 1 volt de pico a pico. Vamos lá. Eu vou calibrar os dois canais no vertical exatamente da mesma forma, com o mesmo valor. Observe que os sinais se sobrepuseram porque o ganho é unitário. Está aqui. Sinais sobrepostos. Eu vou aumentar essa tensão aqui, por exemplo, para 2 volts de pico. 2 volts de pico me dá algo em torno de 4 volts de pico a pico. Então, eu vou ter na entrada 4 volts de pico a pico e na saída 4 volts de pico a pico. Um volt, 1 volt. 1, 2, 3, 4. 4 volts de pico a pico. Está aqui a entrada. Aí. Vamos fazer essa medição aqui, ó. Está aqui praticamente 4 volts, ou seja, 4 volts de pico a pico. Então, essa é a simulação de um buffer, um seguidor de tensão. Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês nesta videoaula. Obrigado por ter assistido, obrigado pela paciência e até a próxima videoaula, onde vamos abordar mais aspectos interessantes de amplificadores operacionais. Bye!